Na última edição, fizemos o line art da animação. O nosso próximo desafio aqui é definir a animação da sombra. Iremos desenhar a sombra e todo o seu mecanismo e desenvolvimento da sombra ao decorrer dos frames. Vamos lembrar que a animação da sombra tem mais a ver com o ambiente do que com o corpo iluminado. Esse é o penúltimo vídeo referente ao nosso projeto. Se você quer ver todos os processos de animação até chegar nesse ponto, entre em nossa playlist e maratone os vídeos. Com certeza terá uma informação que irá ajudar no seu processo de animação. Bem, vamos parar de conversa e vamos logo para o vídeo e mostrar todos os macetes de uma animação frame a frame. Meu nome é Juliano, sou ilustrador e animador 2D e estou dividindo meu processo criativo com você, logo após a abertura. Bom, aqui vocês já estão vendo que, que eu estou usando a cor vermelha para gerar a primeiros traços da ilustração. Não é muito diferente do line art, como nós tínhamos visto nos vídeos passados. Então, aqui no Photoshop, eu deixo o pincel numa cor bem dura, tá? Vou fazendo as linhas, também foram feitas tudo na mão, não usei nenhum mecanismo de caneta, mas eu vou passando o lápis e desenhando a tinta na caixa aqui do diálogo, na onde tem a marcação de tinta, que é o balde. Eu flego de ele reconhecer todos os layers. Então eu acabo fechando a tinta entre uma linha e outra. Vamos olhar aqui nessa página aqui do lado direito, né? Entre uma linha e outra eu faço uma linha igual aqui na canela eu estou mostrando. Então na hora que eu jogo a tinta aqui no balde ele acaba completando tudo. Claro, se tiver todos os pontos de linhas fechados. Então ele acaba completando aqui, ele acaba completando, então só desenho a linha e isso torna, querendo ou não, a produção um pouco mais rápida. Apesar de estar sendo feito todo o desenho à mão. Então, desde o começo, eu já tinha dito nos vídeos passados que eu estava projetando em fazer essa animação com a sombra sobreposta, vindo uma luz vindo direta na parte de cima da personagem. Isso iria criar um pouco de luz na parte de cima do chapéu e uma escuridão, uma sombra bem intensa na região do olho e da boca. E é por isso que eu estou ainda com dificuldade de planejar como seria o cabelo dela. Porque se a gente for ver bem aqui na sombra, se eu deixar ela muito intensa, igual eu estou pensando em deixar, não irá aparecer muito o cabelo. Então, essa região do cabelo aqui, mesmo se eu gastar energia fazendo cabelo, fazendo uma coisa muito elaborada, vou gastar energia animando e ela vai acabar não aparecendo. Antes de pensar nisso, eu vou, ao decorrer da animação, vou pensando sobre o assunto, mas mesmo assim eu não paro de fazer a sombra. Vamos deixar essa problemática um pouco para depois. Pode ver que eu venho desenhando, né, completando as lacunas que o tambor de tinta não consegue completar. E outra coisa muito importante também, o efeito que a luz tem no material. Pode ver que como a luz vem de cima, eu tento representar bastante, tipo os peitos dela é um pouco mais elevado para frente. Isso quer dizer que a luz bateria aqui faria uma sombra na parte de baixo. A mesma coisa aqui na região da cintura. E eu tomei essa decisão porque, como é uma personagem que ela tem poucas vestes, a sombra acaba aqui censurando essa região também genitária dela. Então ajuda a fazer isso. Além do rosto, ela dá uma acentuada nos seios, porque como ela é grande, ela faz uma certa sombra. Na região da genitária, ela também tem essa coisa de censurar, que vai acabar ajudando no final. E na parte da canela aqui, do joelho para baixo, tem toda essa movimentação da canela, né? Apesar da coxa exposta, na região da canela também, principalmente quando a perna passa para a parte de trás, pode ver que ela cria uma sombra maior. Então, na hora de fazer a animação, nós temos que pensar como se fosse uma luz reta. Se a perna que está aqui na frente está iluminando toda a ponta do pé, lá atrás ele vai sumir. Então essa animação você vai ver no decorrer do vídeo que também tem que ser feita. Apesar da perna estar para trás, a personagem está parada no mesmo lugar, ele vai encobrindo, a bota vai
a sombra vai encobrindo a bota, ajudando a dar esse sentimento de recuo. Por isso que a animação da sombra também tem que ser muito bem planejada. Como pode ver, ainda continuamos com os 14 documentos aqui ao lado. Formato que a sombra reage no final de cada peça. Então aqui na movimentação da calça, onde a gente vê isso, quando ele passa mais para trás, como a perna vai encobrindo, vai passando para trás, a sombra vai projetando, vai encobrindo mais a calça. Quando a perna está aqui na frente, a luz bate mais, mas quando a perna vai para trás, a sombra encobre mais região. Então essa mudança de luz e posição é referente ao ambiente. Então, o que nós definimos aqui é o que a sombra vai manter para os próximos desenhos. Então, eu mantive um nível aqui, né, na canela para não errar muito, ela mesma, passando por uma layer da sombra para o layer da frente. Está vendo que mudou toda a estrutura, mudou o desenho, a sombra muda totalmente. Então, eu só venho readequando. E essa readequação, quando você faz na mão, ajuda também. Porque melhora naquele efeito de estranheza, porque é um desenho diferente, querendo ou não, ele tem uma leve movimentação e o corpo percebe essa mudança. Aqui é muito importante a organização das pastas. Para cada pasta aqui eu coloco um desenho desse, né, de sombra, como eu expliquei. No futuro provavelmente ele vai servir como máscara. A gente vai poder colocar qualquer cor dentro dele, mudar essa cor vermelha para qualquer outra cor, mudar a opacidade conforme a gente vai avançando e definindo. Lembrando que está a cor preta e branca, nós estamos usando as linhas pretas, estamos usando... porque não estou preocupado por enquanto nas cores, apesar que eu já tenho em mente qual cor que vai ser a nossa personagem.
Mas não vou conversar sobre isso agora. Vocês assistam o próximo vídeo, que lá eu vou estar falando como eu desenvolvi, como avancei na relação da descoberta da cor dela e definição das cores da personagem, ok? Então, já falamos sobre o mecanismo da altura da sombra, o nível. Então, para cada desenho, conforme vai passando, são 14 desenhos, procurar manter o nível da sombra aqui, a altura. E também tem outros métodos de fazer a sombra. Aqui eu estou fazendo muito parecido com o processo de line art. Olha lá, eu desenhei a personagem e com o brush, com o pincel duro, eu venho riscando e completando os espaços com a ferramenta balde de tinta. Então ele completa aqui, tranquilo. Eu passo o brush para encobrir o que falta, né? Mas eu poderia estar fazendo isso com máscara. Se eu tivesse no começo planejado isso também, eu poderia ter pego meu personagem aqui nas pastas. Por isso que é muito importante a organização das pastas aqui do nosso desenho. Aqui embaixo ter, por exemplo, colocado um fundo verde no background. E logo em cima pintado todo o fundo da personagem de branco. Quando eu faço isso, eu pintei as personagens de alguma outra cor definida, pode ser branco, cinza, enfim, ele me torna fundo de máscara. Em cima eu posso fazer um fundo, né, um fundo do personagem. Posso fazer uma máscara em cima da personagem e pintar de qualquer forma, porque aí essa tinta não iria passar pela base. Tem essa forma de fazer também. É um pouco mais fácil até, mas fica com muito layer. Mas eu preferi fazer dessa forma, que também eu gostaria de manter o corpo dela vazado. Isso vai muito vazado, que eu falo é sem tinta. Então se eu tirar o background aqui do fundo branco, imprimir PNG, ela não tem cor nenhuma. Ela vai se mostrar transparente, como se fosse aqueles colantes, né, de carro. Então ela fica transparente. Se eu colocar o fundo branco, ela vai virar branco por inteiro. Então essa não era a minha intenção. Então eu resolvi fazer assim no pincel, né? Lembrando que o treinamento no pincel aqui que eu estou fazendo é para tentar simular o quão difícil é fazer toda a produção manualmente, tradicional. Por quê? As produções japonesas, por exemplo, se a gente olhar os make-off, são todos feitos no braço, pelo menos antigamente era assim. Hoje está usando bastante 3D, né? Mas o pessoal tinha uma resistência muito boa. E essa resistência para animação define a qualidade e o quanto você está disposto a fazer um produto também. Porque no meio do caminho do processo, se você cansar, você pode estar desistindo do projeto, pode estar saindo um projeto com uma qualidade inferior, porque fisicamente às vezes nós não aguentamos. Então um processo de caminhada dessa vai muitas horas de produção, precisa de muito foco. Então eu queria me desafiar em fazer tudo isso como se fosse um lápis, para ver o quão eu estou aguentando fazer esse processo, né? Que é um processo diferente de cutout e tudo mais. Às vezes nós ficamos tão ansiosos em terminar o projeto e se esquecemos que a educação física, o corpo, a mente tem que estar alinhado. Senão esses projetos, pega um projeto mais longo que tem 200, 280, 300 desenhos na animação. Se você não tiver concentração e gostar muito do que está fazendo, fica bem complicado, ok? Seguindo na ideia aqui da confecção da sombra, né? Nós estamos seguindo aqui já por um pouco da metade para frente, e nós vamos ver que na hora de fazer o teste, eu percebi que a cabeça dela, ela deu uma movimentação muito forte. Como assim? Eu fiz a sketch, movimentamos, fizemos teste nos parâmetros anteriores, tá vendo? Agora já mudei aqui, dei uma avançada aqui no vídeo. E a cabeça dela não ficou com uma qualidade muito boa na animação. Pode ver que a hora que muda de um desenho para o outro, o rosto, a cabeça, ela dá uma estruturada diferenciada. Então a gente gira ela para animar, quando na line art ele mostra que a cabeça começa a dar uma deformada, isso não me agradou. Então daqui para frente, mesmo pintando a sombra, né, foi o que eu falei, a gente vai desenhando, nós vamos desenhando,
né? Eu estou fazendo a sombra, eu foco na sombra para não perder o foco, mas enquanto eu fazia a sombra, enquanto eu fazia os testes de animação, já notei que ela tinha esse defeito. Aí o que nós pensamos? Pô, será que eu vou ter que parar? Vou perder muito tempo para arrumar isso? É uma animação. Se nós quisermos fazer uma produção de alta qualidade, igual os estúdios, todo o erro que te incomodar, é muito importante parar, mesmo que leve um certo tempo, mesmo que... É importante você criar forças, não ser tão limitado à mudança e mudar. E é o que eu vou tentar fazer aqui. Então, eu vou completar o serviço de sombra, né? Olha lá, vou fazer o... Tá vendo? A chapéu dela, como que tá a cabeça dela. Então, ele tem esse dump, ela tem essa mudança aqui em cima do chapéu do topo, tá vendo? Ela tá tremendo um pouco e ela tá elevando mais do que o corpo inteiro. Então, isso acabou me incomodando. A animação do pé, qual que é a sombra? A animação do pé que eu falei para vocês. Tá vendo? Ela tá dando a passada, a sombra vai encobrindo a bota, dando essa sensação de profundidade. Essa sombra no joelho me incomodou também, tá vendo? Que daquele outro problema que eu tinha comentado com vocês. Como eu copiei e colei de um layer para o outro, ó, o joelho ficou estático. Olha que estranho que fica. Ele não muda. Então, quando a sombra não muda de um layer para o outro, ele causa essa estranheza. Então, nesses testes é importante fazer, a gente para, às vezes eu fico, dezenas de minutos olhando para a animação para ver o que pode ser melhorado. Pode ver que eu ranquei a sombra da coxa, porque se a luz vem de cima, por que teria sombra aqui? Então, removi a sombra aqui da coxa dela, estou removendo a sombra do joelho, eu acho que não tem necessidade. A sombra no braço aqui também estou dando uma modificada, tá vendo? E isso vai, a hora que ela encobre com o braço um pouco mais para trás do tronco, aparece a sombra, ela predomina um pouco mais. Então estou fazendo essa diferença. Outra coisa também, como a luz vem de cima, mas aqui, tá vendo, essa luva ela tem esse encaixe dela aqui. Então a luz iria dar uma limitada, então estou colocando um pouco de sombra aqui dentro das luvas também. Como eu coloquei sombra aqui por dentro das calças, eu deixei ela com essa lógica de sombra e vou fazer um novo teste. Olha lá, passando bem devagar, né? Então arrumei alguma coisa dela aqui. Aqui vocês vão ver que eu arrumei o rosto dela, mas eu arrumei o chapéu também que está dando esse dump. Mas aqui ela já está bem satisfatória. Eu acho que eu espero ter passado um pouco do que é a animação da sombra, dessa dificuldade, né? Então eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, se vocês querem saber algum ponto específico sobre a animação em si, comenta aqui nos comentários, vamos trabalhar junto. Dá o like no canal, compartilha com os amigos que também façam animação ou não, que queira apenas conhecer o processo, porque nos próximos vídeos vou mostrar outros tipos de animação. Esse projeto aqui já está acabando, mas vai encaixar aqui no vídeo vários outros projetos que vocês vão gostar e nós vamos trabalhar junto, visualizando e aprendendo junto cada vez mais. Dá o like, comenta aqui e compartilha com os amigos, valeu? Até mais!